Mulheres e do Dia das Mulheres, normalmente a gente tem aquelas comemorações insípidas, flores, bombons, como nós somos maravilhosas e tal. Quando a gente fala em deficiência, muitas vezes existe um silenciamento da pessoa com deficiência. Isso significa que muitas vezes falam de nós, falam por nós, mas não querem ouvir nossa voz. E se nós falamos, muitas vezes somos silenciados. Você está exagerando, você está dramatizando, você não sabe do que está falando. O engraçado é que, supostamente, os nossos depoimentos deveriam ser os mais valiosos. Afinal de contas, nós vivemos a deficiência dia a dia. A deficiência não é uma matéria de mestrado, não é uma pós-graduação, não é o meu emprego. É o que eu experiencio o tempo todo. Eu sou muito mais que uma pessoa com deficiência. Existe muito mais em mim do que 2 olhos que não funcionam. Eu tenho uma vida plena, com problemas bem complexos, que pouco ou nada tem a ver com o fato de eu ser cega. Entretanto, eu acredito que seja importante falar. Seja importante falar para acabar com o silêncio, para acabar com a invisibilidade da pessoa cega. E já que tantas pessoas falam de nós e por nós, talvez seja a hora da gente se fazer ouvir também. Eu queria dizer que é muito difícil ser uma mulher cega. Mas não é porque eu seja cega e, portanto, tenha que superar barreiras enormes impostas pela minha deficiência. Eu tenho que superar barreiras enormes impostas pelo preconceito, pela desinformação, pela ignorância. Esse é o meu problema. A maior parte dos desafios que cercam o deficiente são sociais e atitudinais. Não meramente porque ele não vê. Eu acho interessante porque muitas vezes as pessoas falam: eu estive pensando, surgiu uma tecnologia que vai ajudar as pessoas cegas e tal. Mas raramente a gente vê coisas como eu estava pensando em uma atitude que possa ajudar as pessoas cegas. E isso, a nossa questão é muito mais de atitude. Seja uma menina que frequentou a escola por 3 anos, como ela não tinha CAP, Centro de Apoio Pedagógico, nem nada parecido à sua disposição, o professor nenhum nunca lhe ensinou nada. Porque por ser cega ela não poderia aprender. Sei de uma menina cega que sofreu estupro, mas como o estuprador nunca falou com ela não podia dizer nada sobre quem era, sobre como tinha sido. Essas são realidades concretas da mulher cega. Muita gente se chateia quando a gente fala dos problemas porque passa uma mulher cega. Afinal de contas, acreditam que o que uma mulher cega passa é a mesma coisa do que passa um homem cego. Por favor, não façam isso. Eu acho que a gente pode ser um pouquinho menos obtuso. Afinal de contas, nenhum rapaz cego ouviu da família que não podia sair de casa por medo de ser estuprado. As meninas cegas demoram muito mais para soltar. Os liames da superproteção nos amarram muito mais. E muitas vezes, por medo, por exaustão emocional de ter que enfrentar a família, o meio, a gente se cala. E quando a gente se cala ou se omite, somos julgadas também. Somos preguiçosas, somos acomodadas, etc, etc, etc. Para a mulher cega é muito mais difícil ter a compreensão e a aceitação da própria beleza. A nossa beleza, muitas vezes, ou é inferiorizada, ou literalmente desmerecida. Muitas vezes a gente escuta: nossa, ela é tão bonita, mas é cega.
Então, ou a minha beleza vale menos, ou é menos bonita, porque eu sou cega. Ou talvez porque eu sou cega eu não possa me aproveitar da própria beleza. É complicado. É muito difícil a gente receber um elogio, simplesmente. Todos os elogios, a enorme maioria, depois vem de um, mas quem fez isso pra você? Né? Ou vem daquele assim, olha, sabia que muita gente que enxerga não faz como você faz? O que dá a entender que talvez a pessoa imaginasse que porque a gente não enxerga, a gente devia fazer pior do que qualquer pessoa que enxerga. Esse tema da situação da mulher cega é um assunto extremamente vasto. Realizam-se encontros nacionais sobre isso. Existem associações que falam sobre isso. Eu posso, num vídeo de 20 minutos, meramente pincelar, muito por fora, a questão. Sei, por exemplo, de uma mulher cega que optou por separar do marido enxergante. E ao separar-se dele, ela ouviu, e mais de uma vez, nossa, mas o que deu errado? Ele era tão bonzinho, te carregava para todo lado. Pois é. Vamos explicar o carregava. Considerando que ela ficava a maior parte do tempo em casa cuidando dos filhos, o único lugar para o qual ela era, aspas, e grifo, carregada, fecha aspas, era para o trabalho, no carro da família. Não digo que é impossível, mas é muito incomum uma mulher que enxerga, que se divorcie, ter que ouvir que não deveria fazer isso porque era injusto, afinal de contas o cara fazia o sacrifício de carregá-la de carro. Até as palavras referentes a nós são despersonificantes. Coloca ela ali, vou te sentar lá, vou te carregar para lá. É como se a gente fosse, sei lá, objetos, é muito estranho. Eu acho estranho. Deve ter quem ache normal, não sei. Muitas moças grávidas tiveram que ver o escândalo das pessoas. Quem fez isso com você? Ou pior, por quem será que fez isso com ela? Porque muita gente fala com a gente como se a gente não estivesse lá. E interessante é que isso acontece menos vezes com homens. Acontece sim, mas eu acredito que seja menos vezes. Pelo menos as vezes que eu consegui conversar a sério, a gente percebeu que é mais vezes com meninas, com mulheres, né? Com meninos, rapazes, homens cegos acontece, mas com mulheres é muito mais comum. Cadê teu pai? Cadê teu marido? Engraçado, quase nunca cadê tua mãe? Porque cega, autônoma, não dá. Outras pessoas acreditam que a gente tem que se conformar com a autonomia para metade. Se você já faz faculdade, para que insistir nas bengala? Se você já tem um emprego, para que tentar arrumar namorado? E daí por diante. Sério, é muito estranho. De modo que essas homenagens que nos colocam como seres miraculosos são só uma outra face do preconceito. As pessoas não entendem que nós, embora não sejamos pessoas comuns, afinal de contas temos uma diferença evidente, somos pessoas normais. Mulheres cegas são mulheres, sobretudo. A gente tem desejo, a gente faz sexo, a gente tem libido, a gente engravida. Há mulheres cegas que optam por aborto, a cegueira não impede. O fato de ser cega não nos delega, por obrigação, por definição, a um ostracismo intelectual e moral, a um limbo infantilizado e menos ainda a uma santidade. Nós somos pessoas comuns, somos mulheres comuns e queremos ser vistas como tal. Queremos ser elogiadas sem ter que explicar quem foi que fez. Queremos ouvir que somos lindas sem ter aquele mais. Queremos ouvir que somos boas sem ter a questão da deficiência.
como se a pessoa, por ser deficiência, não pudesse ser boa em nada, não pudesse ter talento, não pudesse ser bem-sucedida. Em lugar de verem uma moça cega, uma mulher cega, bem posicionada, bem estabelecida, bem resolvida, e pensarem que elas são um milagre, está na hora da gente amadurecer. Está na hora da gente perguntar por que não todas estão nesse lugar. Por que não todas estão assim? Porque para cada mulher cega, bem resolvida, bem colocada em qualquer ponto, existem muitas que ficaram para trás. Elas não resistiram ao preconceito, à superproteção, ao abandono, à violência psicológica. Elas não tiveram orientação nenhuma. Ninguém ensinou sobre seus corpos, ninguém lhes deu direito de escolha. E elas cansaram de espernear. Está na hora da gente passar do elogio vão e pitoresco para a humanização e conscientização